E aí, pessoal? Tudo bem? Oi, Marina. Oi. Tudo bom? Ei, Tudo Ei bem? Marina! Flavinha, eu nem ouvi, não ouvi. Você me mandou áudio, eu não ouvi ainda. Depois você escuta. Foi muito engraçado, cara. Eu não vou falar com ela super animada, porque vai que não é ela. Eu sou louca. Eu imaginei isso, acredita? Ai, gente. E aí, pessoal? Natan, Oi, gente, boa noite. Gabriel, tudo Boa bem? noite. Oi, gente. Tiago. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Então, vamos nós. Gente, como vocês sabem, né? Eu gosto sempre de falar no início da aula, essa aula é gravada, então o objetivo é que para a galera que não conseguir assistir agora, por algum motivo, possa depois ver no YouTube. Então, saibam disso quando vocês forem dividir as coisas mais íntimas de vocês na aula. Vocês sabem que eu divido as minhas, né? Então tá todo mundo aqui no mesmo barco. E vamos nós. Ó, já vamos começar. Mesmo a galera ainda tá entrando, mas a gente já começa para poder. Tudo bem, Samira? Para a gente já poder ir adiantando. Mariana perguntou uma coisa. Marina, às 19 vai ter perguntas e respostas. Então, para a galera que comprou a técnica do ator, então a galera que está fazendo o curso que eu anunciei 2, 3 semanas atrás, vai ter. Mariana, tudo bem? A gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, tá? Mas é depois do salão. Então, fiquem por aí, porque quando a gente acabar aqui, eu vou fazer um outro link e eu vou mandar para vocês pelo Telegram, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder assistir a cena. Lá vou eu com minha mongolice digital. Pronto, consegui. Vamos lá. Espera aí, gente. Prometo que... E nós, atores, produtores, roteiristas, não deixamos de levar cultura para vocês. Eita, ferro. Peraí, que alguém tá com o microfone aberto aqui. Cara, não tá rodando a cena, gente, mas é porque a internet deve estar ruim, que tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as pessoas estão entrando, tá? Mas peço paciência a vocês que a gente já consegue. Vou procurar de novo aqui, Globoplay. Tem muita coisa ao mesmo tempo rolando. Eu vou tentar mais 2 minutos. Se não der mesmo, a gente passa para alguém ler e a gente faz diferente, tá? Última tentativa aqui. Vou tentar no Chrome.
Foi. Matemática pode parecer uma matéria difícil. No Enem, então, nem se fala. Mas no Descomplica, a equação fica. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer aos meus colegas de turma. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Saudade da Janaína falando sem parar. Marina. Saudade do Gabriel me Oi, pedindo a Marina, não última tá aula que aparecendo deu, o né? vídeo. Mentira. Eu quero agradecer a todos os Eu professores. acho que o aplicativo bloqueia para outro aplicativo transmitir. Ah, bom, então tá bom. Então vamos lá. Interrompi o compartilhamento. É um ato de resistência. Ah, que pena. Mas essa cena, eu imagino que alguns de vocês já tenham visto, porque ela ficou muito... Ela foi muito mostrada, né? Pelo A que gente ela tá diz, ouvindo o bem, só discurso não tá dela. aparecendo o vídeo. Oi, Marina? A gente tá ouvindo bem, só não tá aparecendo o vídeo. Tá, Eu acho que preto. Será que você estava Então, compartilhando? o aplicativo ele bloqueia. Quando você retransmite, o aplicativo bloqueia. É o que o rapaz, que eu não vi o nome, falou, o menino falou. E não Ele dá pra bloqueia gente pra ouvir, transmissão. Entendi. ouvir o áudio? Pelo menos ouvir o áudio? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui bem doida para vocês. Vou tentar entrar pelo site, então, sem ser o aplicativo. Tá, boa. Só um segundo. Eu vou tentar mostrar diferente para vocês. Será que tem no YouTube, Marina? Tem no YouTube essa cena, sim. Talvez no YouTube você consiga compartilhar. Ah, Porque o YouTube é aberto. então peraí, vamos lá. A internet tá muito ruim, tem muita coisa, tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Camila, amor de mãe, diploma. Homenageia Lourdes. É essa cena aqui, só que aqui tá com 41 segundos, essa cena é enorme, ela é muito maior. Bom, gente, eu vou tentar mais um pouquinho só, e senão a gente realmente parte para a próxima. Camila recebe diploma, amor de mãe. Camila, pretada por Jéssica Ellen. Gente, vamos lá. Tentamos, não deu. Bola para frente. Alguém quer ler a cena pra gente? Eu posso ler. Então vamos lá. Pode, Marina? Pode? A gente sabe que ser professor no Brasil é um ato de resistência. Ensinar é muito importante, mas também é muito difícil. Eu fiz história para ser professora porque eu acredito que só a educação pode realmente mudar o futuro do nosso país. E eu quero dedicar o dia de hoje à pessoa que mais me apoiou em todos os momentos da minha vida, minha mãe. Dona Lourdes, que está bem ali. Sabe, mãe, às vezes eu acho que você não tem noção do que você conseguiu fazer. Educar 4 filhos, sozinha,
com salário de empregada e babá não é fácil. Mas eu sei de tudo que você fez. Eu via você acordando cedo para preparar nosso café da manhã antes de trabalhar. Eu vi todo o seu esforço para colocar sustento dentro de casa e nunca deixar nada faltar para a gente. E mesmo nessa correria, nessa luta, você tinha tempo para abraçar. Oi? Não, alguém entrou com o microfone aberto, mas pode falar. Pode continuar. Desculpa. E mesmo nessa correria, nessa luta, você tinha tempo para abraçar, para beijar. Mãe, você me ensinou a amar. Você me ensinou a amar a vida, mesmo quando ela é tão dura com a gente. E se não fosse por você, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Porque a gente nunca teve condições. Você chegou a dormir na fila da escola para me matricular. Você sempre acreditou em mim. E eu só sou essa pessoa forte hoje, graças a você e ao seu esforço. Mãe, você é minha guerreira. Você é minha heroína e eu te amo muito. Obrigada por tudo. Esse diploma é seu. Maravilha, Andréia. Obrigada. Vamos lá, gente. O que ela quer da mãe? Qual é o objetivo de cena dela aí? Podem chutar. Agradecer, orgulhar a mãe? Homenagear, agradecer, Reconhecer. Deixar a mãe com orgulho dela, fazer a mãe sentir orgulho dela, coisas assim? E reconhecimento. Tá, beleza. Mas Fala, Flavinha. eu fiquei pensando, porque ela fala para várias pessoas, né? E eu fico pensando se esse não é tipo um caso que a Ivana fala do filme O Dia Depois de Amanhã, que ele tá conversando com o personagem, mas ele tá tentando impressionar a Laura. Aí eu fico pensando se é esse caso, se ele tá falando para a mãe e tá tentando ter algo, tipo, impressionar outras pessoas, entendeu? Cara, isso é muito interessante o que você tá falando, Flavinha, só que nesse caso não é isso, não. Nesse caso, ela realmente está falando para a mãe. Eu não sei se você conhece a cena, né? Provavelmente alguns de vocês realmente não viram e tal, mas eu não vi. Não viu, né? Pois é. Ela está realmente homenageando a mãe, né? Então a gente pode chamar isso de fazer você se sentir homenageada ou provar para você a minha gratidão em relação a tudo que você fez para mim. Agora, dentro da nossa personalização, como é que a gente deixa essa história ainda mais quente, ainda mais necessária? Eu vou dar um exemplo. Fala, Natan. Não estou te ouvindo, você está com áudio, você está sem áudio, estranhamente. Não estou te ouvindo. Tira o fone aí, vê se funciona. Cara, não tá rolando. Você quer sair e entrar de novo? Espera aí que eu vou ver. Agora foi. Foi? Foi. Certo. Então diga. Estão me ouvindo? Sim. Agora não mais. Agora paramos de te ouvir. Acho que o áudio dele tá atrasado, pode ser isso. Será? Então, vamos seguir. Qualquer coisa, depois você me manda no privado, tá? Que pena, Natan. Você pode escrever aqui também pra gente, se você quiser. Como é que a gente deixa esse conflito ainda mais quente, Michele? Então, eu pensei numa coisa. Quando a gente também pensa no outro, a Ivana coloca muito isso, e você também, tem uma questão nossa, né? Então, eu pensei, esse status que a mãe dela leva, que é uma pessoa humilde, ela também tem. Então, empoderar você para que eu me sinta empoderada. Na realidade, ela empoderando a mãe, ela está empoderando a si mesma, porque ela está no mesmo status que a mãe dela, né? Eu acho. Cara, não sei, pensei nisso. Isso é interessante pra caramba o que você está falando, assim, mas eu queria levar vocês para um outro caminho para vocês conseguirem realmente deixar a cena mais quente, mais necessária, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês que apareceu, sei lá, coisa de um mês atrás, quando eu dei essa cena na minha aula. Tem uma aluna minha, que obviamente não vou falar o nome, mas eu posso dividir a história dela aqui com vocês. O pai abandonou a família dela, abandonou a mãe, abandonou ela. Na verdade, eles nem tiveram uma relação. Natan, acho que agora teu áudio abriu, mas eu vou terminar de falar aqui, aí eu abro para você, tá bom? Eles nem tiveram uma relação de verdade, acho que foi tipo, sei lá, uma transa ou um namoro muito rápido, e depois o pai dela foi embora e ela foi criada pela mãe
a vida inteira. E ela está num momento agora na vida dela, e a mãe só teve ela, elas são uma parceria meio que assim, simbiótica, uma precisa da outra para sobreviver, né? E ela vem percebendo ao longo dos últimos, sei lá, 2 anos, 3 anos, que ela, para poder se salvar e ter a vida dela e não repetir o mesmo destino que a mãe, porque a mãe é uma pessoa totalmente sozinha, é uma pessoa que, mais uma vez, né, vive para a filha, só tem a ela, nunca conseguiu construir uma vida por si. Ela precisa abandonar essa mãe, mas isso é extremamente doloroso, né? Porque ela sabe que, poxa, o pai abandonou, então ela deve, né, entre aspas, a gente não deve nada aos nossos pais, mas a gente sente que deve. Então, você dizer para sua mãe, olha, eu tô indo embora, não é uma coisa fácil, tá? Então, o que a gente usou nessa cena, para deixar a cena ainda mais quente, é incluir o fator da urgência. Então, por que eu preciso homenagear você agora? Porque eu estou a um passo de te deixar. Percebe que isso deixa a cena muito mais necessária? Eu preciso provar para você o quanto você é amada para que eu possa te deixar sem culpa. A gente também poderia colocar esse objetivo de cena, né? Dentro da novela, não é isso que a atriz está usando, mas a atriz tem uma novela inteira para contar aquela história daquelas duas personagens, tem uma novela inteira, tem, sei lá, 200 capítulos para construir aquela relação das duas. Então, ela faz uma cena bonita, emocionada, faz, até porque a Jéssica Ellen é muito boa atriz, né? Mas não tem esse quê da urgência. Ali tem muito mais, eu acho que deve ter entrado ali a admiração que ela tem pela Regina Casé, a própria relação que as duas devem ter criado, entende? Tem essa química entre as duas, o que ajuda muito a atriz em cena. Agora, pra gente, quando você vai gravar essa cena de uma forma isolada, tipo, cara, eu quero fazer essa cena como um videobook, eu recebi esse texto para fazer um teste. Você precisa deixar aquilo muito mais necessário do que uma simples homenagem, porque não há conflito na homenagem. Não tem obstáculo nenhum, você só está dizendo para a pessoa o quanto ela é maravilhosa, o quanto você a ama, o quanto você agradece a ela. Mas então, como é que a gente adiciona o conflito? Com uma personalização, por exemplo, dessa maneira. Eu preciso fazer você se sentir amada antes de eu me soltar de você. Por exemplo, eu, na minha vida, aí você pensa assim, tá, mas essa menina tá saindo de casa, e eu? Como é que eu vou usar isso pra minha vida se eu não tô saindo de casa? Mais uma vez, quem está acompanhando os aulões aqui, eu falo muito da minha relação com a minha mãe, né? Então, eu tô nesse eterno separar-me da minha mãe. Cada vez mais eu vou para essa direção desse afastamento. Eu poderia usar a mesma coisa. E eu geralmente uso a minha mãe para cenas super hardcore, de fazer você me devolver o meu poder, fazer você tomar a culpa para que eu não precise. Enfim, é um grande vai tomar no cu, mãe, né? Mas a gente tem todas as dinâmicas com as pessoas que são muito importantes para a gente. Então, eu também preciso falar para minha mãe, provar para minha mãe o quanto ela é amada por mim, o quanto eu a amo loucamente, para que eu possa me separar dela sem tanto prejuízo, sem tanta culpa para o meu lado, tá? Então, tendo dito isso, vamos entrar aqui na personalização. A gente sabe que ser professor no Brasil é um ato de resistência. Então, eu vou continuar usando o exemplo da minha aluna. E aí, o professor no Brasil, no caso dela, é filha. A gente sabe que ser professor no Brasil, a gente sabe que ser filha, ou a gente sabe que a gente sabe que aprender a ser filho, para a gente manter o termo professor, que é uma coisa de ensinar e aprender, né? A gente sabe que aprender a ser filho, ou então a gente sabe que ensinar você a ser filho, filha, como se ela estivesse se referindo à mãe, né? Mãe, eu sei que para você
me ensinar o amor não é fácil, é um ato de resistência, porque você não teve isso, né, mãe? Você foi abandonada pelo meu pai, e eu nem lembro dos avós dela, enfim, mas você pode até começar a extrapolar para o lado dos avós. Então, se você não teve isso dos seus avós, dos seus pais, ou você certamente não teve isso do meu pai, então ser professor no Brasil, ensinar o amor é um ato de resistência. Então, você pode falar isso tanto do seu ponto de vista enquanto filha, quanto do ponto de vista dela enquanto mãe, tá? Ensinar é muito importante, mas é também muito difícil. Então, ensinar, mais uma vez, ensinar esse amor, ensinar essa conexão é muito importante, mas é também muito difícil. E por que é muito difícil? Aí você, ator, pode fazer a sua lista das dificuldades. Então, é muito difícil porque você se torna simbiótico, é muito difícil porque você faz alianças com os problemas das pessoas. Então, para pertencer à minha família, eu faço aqui uma aliança prometendo à minha mãe, já que você sempre foi infeliz e foi uma pessoa abandonável a sua vida inteira, eu me coloco em aliança com você para que eu possa pertencer, para que você possa me amar cada vez mais. Então, ensinar é muito importante, mas é também muito difícil. A gente sofre muito quando a gente aprende o que é o amor, né? A gente sabe que também quando você se desconectar daquela pessoa, quando você for embora, quando você abandonar, você vai sentir muita culpa. Então, é muito difícil por diversos motivos. Eu fiz história para ser professora porque eu acredito que só a educação pode mudar o futuro do nosso país. Então, é como se ela estivesse querendo dizer, eu estou fazendo a minha história. Eu fiz história, pode ser, eu fiz história com você e com meu pai, porque eu acredito que só a educação pode realmente mudar o futuro do nosso país. Eu fiz história, temos alguns caminhos aqui, tá? Um caminho. Eu fiz essa história minha, com você e com meu pai, da menina abandonada e da menina que sofre por falta de pai, porque eu acredito que eu preciso entender das minhas dores, eu preciso entender dos meus problemas, eu preciso entender do meu passado para que eu possa melhorar o meu futuro. O futuro do país é o futuro dela, né? Outro caminho. Eu fiz história, eu vou fazer a minha própria história. Eu fiz história para ser professora porque eu acredito que só a educação pode mudar. Eu vou fazer a minha própria história para que eu possa ser professora de outras pessoas. Eu quero muito ser professora de um filho meu, mãe. E se eu ficar dentro dessa nossa aliança, eu nunca vou poder ter um filho. No máximo, eu vou ter um filho de um pai que vai me abandonar depois, porque eu estou em aliança com você. Então, eu quero fazer a minha própria história porque eu quero ensinar outras pessoas. Eu quero ensinar um namorado que eu nunca tive. Essa menina é super, mega, ultra legal. E ela nunca namorou ninguém. Porque ela tem quase 30 anos, né? Ela está em aliança profunda com essa mãe que sofre. E eu quero dedicar o dia de hoje à pessoa que mais me apoiou em todos os momentos da minha vida. Você, mãe. Você, mãe, que tá bem aqui. Sabe, mãe, às vezes eu acho que você não tem noção do que você conseguiu fazer. Não tem nem monólogo interno para isso, né? Uma mãe que criou uma filha super amorosamente, independente dela prender a filha, dela forçar a filha a estar nessa aliança, foi uma mãe que, sozinha, sem ter a participação desse pai, criou a filha. Então, deu tudo para ela, deu escola para ela, deu amor para ela, deu carinho para ela. Então, isso aqui não tem nem monólogo interno, é exatamente isso. Sabe, mas às vezes eu acho que você não tem noção do que você conseguiu fazer. Você me transformou numa pessoa que consegue amar. Você me transformou numa pessoa que sabe que merece ser amada pelos outros. Então, você não tem noção do que você conseguiu fazer, apesar do abandono do meu pai. Educar 4 filhos sozinha, com salário de empregada e babá, não é fácil. Educar 4 filhos é educar ela mesma. Pode ser... de repente, ela pode pensar, essa minha aluna, ela mora com, acho que os tios...
Enfim, são pessoas que eu acho que eles trabalham juntos, ou não sei se moram juntos, mas tem uma aliança no campo profissional. Eu não sei se eles dependem da mãe dela. Ela poderia usar isso como se fosse, por exemplo, cara, você provê para essas 4 pessoas com salário de babá e de empregada, e aí é óbvio que a gente não vai usar o salário dela real de dinheiro, né? Porque isso não interessa pra gente. O salário aqui que a gente está falando é o salário, é o recurso, né? O recurso humano que ela vai usar. Então, é um recurso pobre, porque a pessoa que foi abandonada, ela não tem muito para dar, ela não tem um extra, ela não tem um depósito emocional muito grande, né? Então, ela com pouco recurso, porque ela não teve dos outros, ainda assim, ela conseguiu educar 4 filhos com salário de empregada e babá, né? Com pouco recurso, ela ainda assim conseguiu educar 4 filhos. Mas eu sei de tudo que você fez. Eu via você acordando cedo para preparar nosso café da manhã antes de trabalhar. Aí, tem que usar coisas específicas, imagens pessoais específicas. Então, o que você via a tua mãe ou teu pai fazendo por você? Pode ser, eu via você acordar cedo para sair para trabalhar, às vezes eu via você se esforçando muito para sair da depressão, para que eu pudesse ter uma mãe. Às vezes eu via você deixando de comprar coisa para você e comprando coisa para mim. Às vezes eu via você preocupada, sem saber. Eu lembro uma vez que os meus pais falaram para mim, até falaram super indevidamente, porque dividiram com uma criança de 10 anos um problema que não era dela. Mas eu lembro claramente do dia que minha mãe falou para mim assim, eu não sei como é que eu vou pagar a sua escola esse mês. Então, pode ser isso também, assim, a minha mãe se esforçando, eu via você se esforçando loucamente para pagar a minha escola, sabe? Os meus pais vendiam leite de cabra quando eu era criança, eu posso falar isso. Eu via você, pai, acordando 5 horas da manhã para tirar leite de cabra, e aí vão entrar as tuas imagens pessoais específicas, tá, gente? Especificidade é fundamental para que você possa trazer à tona o que você precisa na sua cena, sejam as imagens, sejam as emoções. Eu vi todo o seu esforço para colocar sustento dentro de casa e nunca deixar faltar nada para gente. Mais uma vez, ela fala de dinheiro aqui, o sustento dentro de casa. O nosso dinheiro é emocional, é o nosso recurso emocional. Então, ela podia estar na merda de emoção, ela podia estar no fundo do poço, que ela tirava forças do não sei de onde para dar para a filha, né? Para fazer a filha se sentir importante, tá? E mesmo nessa correria, nessa luta, você tinha tempo para abraçar, para beijar. Aí, enfim, mais uma vez, das coisas pessoais, por exemplo, eu posso pensar que o meu pai, mesmo tirando leite de cabra, ele ainda tinha tempo de brincar de horripilante, que era uma brincadeira que ele fazia comigo, que eu adorava, né? Coisas específicas, tragam as brincadeiras que vocês lembram da infância de vocês. Mãe, você me ensinou a amar a vida mesmo quando ela é tão dura com a gente. Não tem nem monólogo interno, gente. É exatamente isso, né? E se não fosse por você, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Também não tem monólogo interno, é exatamente isso. Porque a gente nunca teve condições emocionais, não financeiras. Você chegou a dormir na fila da escola para me matricular. Aqui é alguma imagem de um sacrifício máximo que ela tenha feito por você. Tá? Dormir na fila da escola, por exemplo, nesse exemplo da minha aluna, essa mãe, ela também nunca mais namorou. Ela nunca mais teve ninguém. Então, ela poderia usar, cara, você chegou a dormir na fila do namoro, você tipo, perdeu lugar na sua fila, né? Você sabe quando você fala, sabe aquela expressão dormir no ponto? Você perde as oportunidades? Pode ser isso, sabe? Você dormiu na fila. Você, por amor a mim e por aliança a mim, você deixou de ter a sua própria vida. Você dormiu na fila da escola para me matricular. Você sempre acreditou em mim. Você sempre acreditou em mim? Cara, para mim, isso seria uma coisa emocional. De dizer, você sempre acreditou que eu pudesse ter um futuro diferente no amor do que você teve. Você sempre acreditou que eu pudesse
ter o que você não conseguiu ter, que é uma família mais saudável mesmo, né? Com todas as partes ali da família. Marina. Só um segundo, Juan. Oi. Vamos fechar e aí a gente volta nos pontos? Eu vou abrir para você e para o Natan. Porque a gente nunca teve condições de Natan. Eu sou essa pessoa forte hoje graças ao seu esforço. Mãe, você é minha guerreira, você é minha heroína, eu te amo muito. Obrigada por tudo. Esse diploma aqui é seu. O que é o diploma? Cada um vai ter que pensar em si, né? O que é o seu diploma? O que está escrito nesse canudo? Que você é uma pessoa que tem autoconhecimento? O diploma é o mega autoconhecimento que você conseguiu durante esses últimos 2, 3 anos? Para que você possa agora descobrir que você pode ter um futuro diferente? Porque até 2, 3 anos atrás, ela estava completamente identificada com a mãe. Agora que ela tem essa coisa mais de autoconhecimento, ela percebe que ela pode ter um outro caminho. Então, o diploma é isso? Ou o diploma é o sucesso profissional dela? Para mim, as coisas emocionais são as melhores, tá? Mas pode ser, o diploma pode ser uma grande conquista profissional. Ou o diploma pode ser até um contrato do apartamento. Entende? O diploma pode ser, cara, uma carta, um bilhete de um possível futuro namorado. Tudo que indique que ela vai ter um futuro, o futuro que a mãe dela nunca conseguiu ter, ela está dando para a mãe e agradecendo. Esse diploma aqui, ó, tudo isso que eu me tornei, graças a você. Só que não adianta a gente usar uma nuvem de coisas não específicas. A gente tem que ser sempre muito específico. Beleza? Fala, Juan. Oi. É que na frase, e se não fosse por você, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Uhum. E aí, na minha vida, hoje, faz 60 dias que eu perdi um dos meus melhores amigos. Sim. E aí, eu li o texto que a mãe dele postou no Facebook hoje para minha mãe, e a gente ficou mal o dia inteiro pensando nessa coisa, porque mora, tipo, sei lá, 3 ruas da minha casa. Nossa, cara, que merda. E aí, quando você leu essa frase, quando eu estava fazendo aqui o exercício, toda hora pensando que eu ia falar para minha mãe, eu lembrei desse meu amigo. Eu posso usar essa imagem nesse momento? Não, cara. Porque, tipo, não você posso. Pode usar o é seu uma questão amigo, fechada, né? Você pode usar o seu amigo, se for uma questão aberta, no texto inteiro. Agora, usar sua mãe, e aí, de repente, o seu amigo, e depois voltar para sua mãe, é muito confuso. Entendi. Entende? Então, assim, se você precisar homenagear esse cara antes dele morrer, você poderia. Eu preciso fazer você se sentir amado antes de você morrer. Mesmo que ele já tenha partido, a gente não sente como se essas pessoas tivessem partido. E eu, sinceramente, acredito que quando você faz alguma coisa para alguém que já foi, a pessoa pega. Eu acho que tá por aí, entendeu? Então, você poderia usar isso. Agora, necessariamente, isso daqui, essa homenagem, dentro dessa história que a gente está trazendo para dar mais vigor para o nosso objetivo de cena, ele inclui uma pitada de culpa. Né? Eu preciso homenagear você, eu preciso fazer você se sentir amada antes de eu sair da sua vida. Entende? Para a gente ficar muito mais forte, se você, na sua substituição, tem uma pitada de culpa. Porque se for uma mera homenagem para uma pessoa que eu amo desesperadamente, não tem conflito. Entende? Agora, se você sente que, cara, eu não participei da vida desse meu amigo quanto eu deveria, ou eu não protegi ele quando eu deveria ter protegido, aí vale a pena você usar, entende? Agora entendo. Agora o bicho pegou. Mas voltando à parte da mãe,
eu falei, acho que faz 3 semanas para minha mãe, uma coisa assim. Ela falou que iria me proteger de todos os problemas de casa, porque eu estava muito apegado aos problemas de casa, porque ela sente que chegou a minha hora de ir e ela não vai deixar nada me afetar. Cara, que E eu lindo. falei que isso não era amor. Pô, ela não pode se machucar para me proteger. Ela tem que se cuidar, que o ato dela se cuidar vai me proteger, né? Vai me livrar desses problemas, né? E aí eu falei para ela, eu não vou deixar de ir. Só que eu preciso saber se você vai ficar bem. E aí eu pensei muito, tipo, Cara, quando isso você falou esse funciona. diploma, Isso funciona. Isso funciona bem. E aí você usaria. é, é, Mãe, eu preciso provar para você o quanto você é forte para que eu possa ir embora. Eu preciso provar para você o quanto você é forte para que você fique bem, para que eu saiba que você vai ficar em pé nas tuas pernas, caminhar sozinha, para que eu possa ir embora. Então você levanta a bola dela até não poder mais, entendeu? Você é forte, você é maravilhosa, você é amorosa, você é isso, você é aquilo. Ufa, posso ir embora. Isso entendi. funciona também. Fala, Flavinha. Eu queria saber, na parte do diploma, que você falou aí que poderia ser um futuro namorado escrevendo uma carta para ela. Uhum. Então, eu poderia, porque para minha mãe, a coisa mais importante assim para ela seria, então, duas coisas. Seria, por exemplo, eu ter a minha independência financeira, não depender de ninguém, sabe? Isso. Aí, então, eu poderia fingir que é um prêmio que eu estou recebendo, alguma coisa assim? Isso soa como verdade para você? Você está próxima da sua independência financeira? Ou é uma coisa na qual você acredita totalmente que daqui a pouco eu vou conseguir? Eu acredito que eu vou conseguir, mas eu não estou perto disso. Talvez isso não soe tão quanto talvez isso não soe como uma verdade para você tão forte agora. Agora, o teu autoconhecimento, o seu aprofundamento em você mesma, isso é fato. Isso você tem agora. Você está indo atrás disso agora. Sim, entende? sim. Então, Sim. isso é bem concreto para ser o seu diploma. Isso me parece mais real mesmo. E a outra coisa é que você falou da culpa, e eu posso colocar a culpa, personalizar a culpa aqui em alguma das falas, em alguma das frases, assim? Olha, isso, deixa eu ler aqui de novo. História para ser professora, eu quero dedicar o quarta-feira. E você acorda eu via você acordando cedo para preparar nosso café da manhã, antes de trabalhar. Dependendo da sua personalização, aí entra bastante culpa. Né? Eu vi todo o seu esforço para colocar sustento dentro de casa e nunca deixar faltar nada pra gente. Mesmo nessa correria, você conseguia dar amor pra gente. Aí pode entrar a sua culpa. Mas a culpa, ela é um pano de fundo pro texto inteiro. Entende? Ela vai estar muito presente no seu momento anterior, porque é quando você vai levantar os motivos que você tem para entrar nessa luta, né? Eu preciso fazer você se sentir amada antes de eu te abandonar, mãe, porque você me deu tudo, eu não sei o que, eu tô indo embora, eu me sinto muito culpada por deixar você sozinha, eu acho que você nunca vai ser feliz, eu acho que você vai morrer sem mim, lá, 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 e você vai e joga os teus conflitos. No seu momento anterior, fala. Sim. Não, veio agora, porque uma das coisas é que minha mãe, ela separou e nunca mais arranjou um namorado, já tem 20 anos. Então, por causa da gente. Então, eu vejo aí minha culpa, né? Exatamente. E é interessante porque, assim, é óbvio que se você pensar racionalmente, a culpa não é sua, né? Sim. Mas a gente não pensa racionalmente, a gente sente, né? Sim. Maravilha. Fala, Cacau. Na parte que você falou de dormir na fila, eu pensei em ela, e você procurou a palavra, eu pensei em anular, que ela se anulou por mim. Sim, isso é ótimo. Na hora que você começou a falar, eu pensei super em anular, que ela se anulou por mim para eu poder conseguir as coisas. E a questão do diploma,
que ela acreditou que eu posso ter seria uma conquista que ela não teve, mas que eu tive. Minha mãe sempre valorizou muito o estudo, minha mãe é professora. Então, esse monólogo, para mim, é muito pessoal, entendeu? Ela é professora, batalhou, teve várias doenças, foi trabalhar doente. E aí, seria uma conquista nessa área, para ela é muito importante. Então, eu conseguir me realizar profissionalmente e ter uma vida melhor, seria o meu diploma, do que a condição que ela me deu. Sim. Exatamente isso. Não necessariamente você precisa usar um objeto interno que ela não tenha tido, que você tenha tido. Agora, é melhor se for alguma coisa que, cara, minha mãe sempre quis ter, nunca conseguiu ter, e por causa de todo o esforço que ela fez, eu consegui ter, é foda, é maravilhoso. Tá. Maravilhoso. Muito obrigada. Marina. Só um segundo, quem falou? Catarina. Fala, Catarina. Sobre o diploma, eu posso imaginar ele como um contrato? Olha, pode. Contrato. Pode. Agora, porque a questão da minha mãe, porque a minha mãe. Fala. Então, é porque a minha mãe se sacrifica muito para eu seguir a carreira que eu quero como artista. Então, eu acho, sei lá, eu acho que isso de um jeito muito forte, porque eu sei que ela trabalha como artista, sabe? Uhum. Pode ser. Pode ser. Você é muito novinha, né? A Catarina não parece, ela parece que tem 18, 19 anos, ela tem 13, né, Catarina? Ou 14, você já fez 14? Você já teve a decência de fazer 14 anos, Catarina? Ou você ainda está humilhando a gente com a sua juventude? Acho que a internet dela tá ruim. Bom. Já tenho 14, fiz esse ano. Então, ó, você é muito, muito novinha, então acho que você ainda não percebeu as coisas mais darks, assim, da sua vida. Agora, para mim, o seu diploma, cara, é entender a tua relação com teu pai. E eu acho que é isso que a tua mãe tá dando para você quando ela permite você ser artista. Entende? Quando a sua mãe te coloca nessas possibilidades todas de ser artista, ela tá dando para você esse puta presente que é entender, cara, as tuas origens e a raiva que você tem em relação ao teu pai. Tá? Sim, mas poderia ser um contrato, sim, respondendo a sua pergunta, poderia. Aí, não existem escolhas erradas, escolhas certas. Existem escolhas mais eficazes e menos eficazes. Branca. Marina, tem que falar ligeiramente rápido, porque meu pacote de 3G vai acabar a qualquer momento e eu vou cair dessa sala. Mas, enfim, eu fui criada parte pela minha tia e parte pela minha mãe, porque minha mãe me teve com 18 anos, e aí essa criação foi um pouco dividida. E aí, você falando dessa questão da personalização, eu estou pensando o que seria mais interessante como sênior usar, porque só se pode usar uma, né, senão fica confuso, porque nas duas eu consigo enxergar essa culpa, assim, pela minha tia eu enxergo uma coisa dela ter tido ela tinha uma personalidade conservadora, e aí eu como artista, eu me sinto um pouco assim, conscientemente, não... Agredindo, não seguindo o que ela queria. Exato, e com a minha mãe é essa questão do abandono, realmente, porque ela já abdicou de muita coisa para minha criação, trabalhou como telemarketing, então a história é até meio parecida, assim, similar nesse sentido. Então, estou nessa dúvida, assim, do que seria mais interessante. A gente teria que testar. Quando você está com uma dúvida desse nível, de coisas tão importantes, né? Se você falasse assim, eu estou em dúvida da minha mãe e meu namorado, eu ia falar, sua mãe. Mas se você está em dúvida de coisas tão profundas, tão importantes para você, a gente tem que testar e ver o resultado das duas cenas. Quando você bota no teu corpo, geralmente você tem a resposta, porque um vai te mover mais, entende? Vai fazer você dar mais vontade de homenagear aquela pessoa, vai te botar num lugar onde você precisa homenagear aquela pessoa. Tá bom? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, fala Natan. Cadê o Natan? Será que ele ainda tá aí? Será que ele caiu? Ô, Marina. Caiu. Fala, Léo. Eu não entendi isso que você falou quando você bota no teu corpo.
Quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que fazer a cena. A gente tem que tentar... Você imagina ali, por exemplo, ela vai imaginar a mãe e aí ela vai falar tudo isso para a mãe. A gente sabe que ser professor no Brasil é um ato de resistência, não sei o que, não, eu acho você maravilhosa, muito obrigada, toma, esse diploma é seu. E aí depois ela vai imaginar a tia. E ela vai falar a mesma coisa para a tia. E aí ela vai sentir no corpo dela, ela vai sentir na alma dela, qual das duas tem uma necessidade maior, entende? Porque não adianta... entendi. Então, fazendo a cena física mesmo, em vez de, tipo, imagino que seja isso, imagino que seja aquilo. Exatamente. Show? Marina. Obrigado. Fala, Juan. Eu estou aqui pensando numa situação que eu estou prestes no trabalho e a Cacau falou que a mãe dela é professora e eu pago já 3 anos a faculdade de pedagogia para minha mãe, os estudos da minha mãe. Ela tem 61 anos, vai se formar esse ano, que é o mesmo ano que eu vou fazer esse meu trabalho. E aí a gente sente que os dois estão não encerrando, mas começando algo esse ano, sabe? Que legal. Tem muita reciprocidade. E aí, quando você falou esse diploma aí é seu, eu fiquei pensando, tipo, nesse meu trabalho. Só que veio, tipo, algumas imagens da minha mãe chegando assim, ô, meu filho, sabe quanto que eu tirei na prova hoje? 9,8. Sabe quanto que eu tirei na prova hoje? 10. Sabe? E ela fica super animada com isso. Eu só conseguia pensar nisso. Só que isso, como especificar ainda mais esse lugar dentro dessa situação que eu tô falando? Tipo, o que você tá usando é como se ela estivesse fazendo essa cena para você, né? Meu filho, esse diploma aqui é seu. Sim. Não é? Isso não serve pra gente, porque isso não é uma necessidade sua, isso é uma necessidade dela. Ela tem muita necessidade de te homenagear mostrando o diploma. Então, a gente tem que ver pelo seu ponto de vista, qual é a tua necessidade em homenageá-la. Por exemplo, Juan, como você já falou aqui, eu vou pincelar, não vou entrar nessa história, mas eu acho que assim, você é um cara que está se descobrindo muito corajoso, né? De enxergar umas questões muito pesadas que aconteceram na sua vida. Não é? E a sua mãe, ela não te protegeu dessas situações, porque ela não pôde, ela não estava lá, ela não, né? Então eu acho, cara, que você dizer para ela, dividir com ela que ser professor no Brasil é um ato de resistência, é como se você estivesse dizendo, cara, ser um garoto que mora em comunidade é um ato de resistência, por exemplo, tá? Mas eu sei, mãe, o quanto você se deu para mim, o quanto você... Então, mãe, não fique culpada pelo que aconteceu comigo. Esse diploma aqui, o diploma, no seu caso, Juan, seria, cara, você... foda, virando um protagonista, porque isso não é difícil de acontecer na sua vida, você tá aí com um pezinho já nesse caminho, né? Então, isso virando um protagonista de novela, virando um ator conhecido, virando um cara, um ator grande mesmo, sabe? De nome, respeitado. Então, você falando, cara, mãe, tudo aquilo que eu passei, olha só o que virou. Esse diploma aqui, ele é seu, mãe. Tá vendo como sua cena fica muito mais forte? Entendi. E outra coisa também, recentemente ela abriu para mim uma coisa que eu não sabia. E, tipo, isso foi bem chocante para mim. Que meu pai, um pouco antes dele falecer, sei lá, uns 3 meses antes, 4 meses antes, minha mãe trabalhava numa clínica e aí ele não queria que ela trabalhasse. E aí ela acabou sendo demitida, porque uma vez ele foi lá, fez um escândalo, etc., ela foi demitida. Caramba. E aí, 3 meses depois, eu não sabia disso, né? Tenho 21 anos, nunca soube desse detalhe, 10 anos depois que meu pai morreu. 3 meses depois meu pai morreu, e aí minha mãe ficou, tipo, 15 meses sem pagar aluguel, e aí foi despejada, né? Então, tipo assim, quando eu soube disso agora, me chocou muito. E aí, quando você, no texto, tá, eu sei que você já passou, só eu sei, me veio, tipo assim, eu não vi essa cena. Eu tinha 10 anos, eu não estava no local, mas eu imaginei essa cena. Claro. Tipo assim, o ato dela ter ficado desempregada desencadeou, tipo, uma série de coisas. Eu poderia usar essa situação nesse texto, né, nessa frase? Sem dúvida, eu poderia. Tá? Mas, mesmo eu não tendo vivido, que eu vivi as consequências, eu não vivi... Você viveu.
Não importa se você não saiba intelectualmente, que você, entende? Assim, você viveu a tensão daquele momento. Tá? Mas o importante dessa cena, isso é um ótimo monólogo interno para esse momento, são ótimos objetos internos que você está trazendo, mas o importante dessa cena é a homenagem. Então, você tem que ter um diploma, tá? Mãe, isso aqui que eu consegui, que é foda, é por sua causa. Fala, Marina. Gente, desculpa, eu não sei colocar essa mãozinha que a Eva e a Nathalie colocaram, então eu fiz uma mãozinha virtual humana. Aqui, presencial, uma mãozinha humana. É porque aqui no chat a Juliana fez uma pergunta que eu achei muito legal e eu acho que eu teria também uma dúvida, que é o seguinte. Ela escreveu, no caso em que os pais não apoiam a carreira artística, mas também não atrapalham, são indiferentes e que também não têm muita perspectiva sobre você em relação ao futuro, o que poderia ser usado? Será que isso poderia ser, tipo, ela mesmo? Tipo assim, ela falando para ela, tipo assim, essa conquista, esse diploma é meu, tipo, ela falando isso para ela, uma coisa dela? Poderia. Ai, tadinha, Juliana, falando, tomara que a Marina veja aqui. Que bom que você... Não foi essa Marina, mas foi a outra Marina que viu, né? Maravilha, que bom que você está trazendo isso para cá. Poderia, Marina e Juliana. Legal, obrigada. Deixa só eu pensar mais aqui para te falar. A gente sabe que ser professor não ensinar é muito importante, também é muito difícil. Eu fiz história para ser professora. Esse diploma aqui é seu. Poderia. Agora, meninas... Desculpa. Fala. Essa parte de se anular, que eu acho que, não sei se foi a Cacau, a Flávia, que falaram a parte de anular, que trouxe essa questão, ela, com certeza, a Juliana e todos nós atores, com certeza a gente se anula em algumas coisas para poder correr atrás do que a gente quer, então. Então, eu acho que também, por exemplo, essa parte de se anular pode ser também ela com ela mesma, tipo, trazer para ela novamente nesse sentido. Né, se você usasse ela como substituição, você teria que usar ela no texto inteiro, tá? Algumas pessoas perguntam isso, mas eu não posso nunca trocar de substituição. Quando você tem muito treinamento, anos de treinamento, se torna um pouco menos confuso de você trocar de substituição durante a cena. Mas assim, por exemplo, cara, eu tenho vários anos de treinamento, eu não faço isso porque eu me embanano toda, tá? Então eu não recomendo que vocês façam isso. Agora, você poderia sim estar falando com você mesma, Juliana e Marina, desde que fosse um lado, uma versão específica sua. Por exemplo, cara, a tua criança. A sua criança que nunca conseguiu... Sonhou com isso. Que sonhou com isso, exatamente, que não conseguiu porque se anulou, né? Então, maravilha. Vou responder Nathalie e a gente fecha por hoje, pessoal. Vamos lá. Fala, Nathalie. Não tô te ouvindo, você tá com o áudio fechado. Diga. Oi. Acabou que eu ia também dar voz, né, a Juliana. Na verdade, essa história também, não sei se foi a Cacau, eu não sei quem foi, mas vem pessoalmente para mim, porque minha mãe é professora. Na verdade, eu acho que é ainda um pouco pior, porque ela nunca quis ser professora. Ela disse que na vida ela jamais seria professora. E ficou com 2 filhos nas costas, né? Se separou, meu pai deixou ela. E ela teve que fazer... Ela tinha 2 empregos e ela acabou caindo nesse viés de professora. Então, ela é professora, mas ela não gosta de ser. Então, isso já é uma culpa muito grande. E também tem essa questão, né? Ela nunca apoiou, ela sempre foi muito realista, ela não teve muita coisa, então ela sempre ficou com os pés muito no chão. E achava que eu tinha a cabeça nas nuvens. Então, tem essa questão de não apoiar a questão de ser artista, não ajudar muito, pensando, não, ela precisa ter um diploma, ela precisa se formar em algo, ela precisa sempre... Porque ela se formou em biologia, em psicologia, fez mestrado, fez, sabe? Ela tem 62 anos, mas ela me colocou no bolso, nesse sentido. Então, assim, essa questão toda desenvolveu uma culpa muito grande em mim, claro. Eu acho que ela se anulou muito para que eu pudesse ter uma boa vida, mas eu não consegui seguir o que ela queria. Sei. Sabe? Pois é, então, é bem interessante isso que você está falando, só que dentro dessa personalização você teria que usar todo o lado muito amoroso, porque assim, você está dizendo que ela não apoia o que você seguiu, então o que seria o diploma? O diploma não seria o seu diploma de atriz, porque se você estiver usando o seu diploma de atriz, você vai estar enfrentando ela de alguma forma, e o objetivo não é esse, né? Então, o seu diploma seria, mãe,
eu sei o quanto você se anulou por mim, mas olha só, eu te amo tanto e olha só o quanto eu dei certo. Olha só o quanto hoje eu tenho, eu tenho uma vida boa. Olha só o quanto hoje você é casada, tem filhos, você qual é a tua realização assim grande? Não, eu namoro, na verdade, eu não sou casada, não tenho filhos. Eu acho assim que na verdade ela não se oporia se eu fosse bem-sucedida, porque o que ela mais quer é que eu seja bem-sucedida em algo, independente de ser o que eu mais amo ou o que ela quer, que seria Mas uma graduação. veja bem, Nathalie, olha a minha pergunta. Qual é a sua realização? O que você tem agora? O que eu tenho agora? Uma grande realização. Caramba, eu tô que nem acho que foi a Flávia que falou, né? Eu tô ainda dependendo dela. Eu acho que a maior realização para mim seria não depender mais dela. Tá, mas olha só. Vou manter minha pergunta. Qual é a sua realização? A minha realização. Boa pergunta, eu não sei qual é a minha realização no momento. Você pode pensar, por exemplo, eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu sou uma pessoa que sabe amar. Eu sou uma pessoa que sabe reconhecer o esforço dos outros. Eu sou uma pessoa que se conhece. Eu sou uma pessoa profunda. Eu sou uma pessoa que vai atrás do que ama, independente de ser uma coisa que vai me dar dinheiro ou não. Então, você tem várias realizações. Sim, verdade. Não é o que você vai ter, entendeu? Eu fiquei mantendo essa pergunta porque você estava falando sempre de coisas que você não tinha, o que você ia ter, o que você almejava ter. O que você tem, entende? Porque o diploma é o que você tem de real, tá bom? Então, Cacau, eu vou te dar a palavra de novo e a gente fecha em você. Não, é bem rápido. São duas coisas. As meninas falaram antes sobre elas mesmas. Pode ser o pequeno eu? Sim. Tem que ser o pequeno. Tá. E a Gabi mandou uma pergunta no chat falando que o diploma poderia ser a libertação. Sim. Boa. Gabi não, Eva, né? Porque eu conheço ela, é porque tá errado o nome. Longa história. Longa história, entendeu? A gente se conhece. Bem que eu vi você. Então é isso. Eu vi você e eu falei assim, cara, parece a Gabi, mas deve ser. Eva é o pequeno eu. Deve ser prima. Eu queria fazer uma pergunta, será que dá para... mais ou menos a mesma coisa. Oi? Fala, Gabi. Não, termina, desculpa, termina. Cacau, não, termina. amor, era isso, do pequeno eu, e eu ia falar da sua pergunta, era isso. Tá bom. Não, então, é porque assim, a minha história tem meio que um pouco de várias pessoas aí. Só que meus pais não são separados, mas a minha mãe abdicou de muita coisa para cuidar de mim, porque eu tinha muita alergia, bronquite, rinite, vários ites quando eu era pequena, e ela precisava de alguém, né, para ficar me levando no médico, então ela abdicou da carreira dela por mim, para virar dona de casa e ficar comigo. Sim. E assim, ela é do interior do Ceará, então ela veio para o Rio, quer dizer, eu estou em São Paulo agora, mas ela foi para o Rio, e começou a trabalhar muito nova, com 14 anos. Então, tipo, ela tem meio que essa carga de querer que eu floresça na vida profissional. Sim. E assim, só que eu quero muito ser atriz, e ela tem essa coisa toda que gente, eu tô meio perdida com os nomes, que eu tô com o celular aqui. A menina que falou por último. Nathalie. Nathalie. Tá. E aí, essa questão do diploma, eu queria perguntar se poderia ser uma libertação nesse caso de, tipo, eu fiz a faculdade que vocês queriam, ela e meu pai, no caso, que vocês queriam, e agora eu tenho a minha liberdade de escolher o que eu quero. Não. Nesse sentido, não. Tá. Porque você está confrontando ela, entendeu? E esse texto, ele é uma puta homenagem, ele é uma lavagem de amor para que você possa seguir
a sua carreira, entende? A sua carreira não, a sua vida. Então, o que seria para você, Gabi, é mais ou menos o que a gente estava falando para o que eu já falei aqui antes. Mãe, eu fiz agora a faculdade que você quis, eu fiz todo o trajeto que você quis que eu fizesse. Então, esse aqui é a prova de amor absurda que eu tenho para você, que é o diploma das faculdades que eu fiz sem querer, por exemplo. Entende? Esse aqui é a prova de amor absurda do quanto você é importante para mim. Esse diploma é para você. E você até pode ter como monólogo interno, e agora, mãe, eu vou seguir a minha vida. Mas o diploma, ele tem que ser uma devolução para sua mãe, tudo de bom que ela te deu. Tá? Ele não pode ser uma afronta. Beleza? Tá. Um adendo aqui. Sem querer, eu tô mostrando para ela que ela também tem uma veia artística. E ela sempre gostou de costurar. E ela fez uns cursos de figurino depois que eu entrei no teatro. Então, talvez isso eu possa caminhar um pouco mais para esse canto aí que você mostrou. Pode ser. Tá bom. E é como se esse diploma pudesse ser uma segunda chance para vocês duas. Sim. Né? Uma outra ideia. Tá bom? Ai, que lindo. É lindo. Esse texto é lindo, né? Então você tem que usar coisas que sejam muito emocionantes, muito emotivas para vocês. Vocês vão ver, vocês vão morrer de chorar nessas cenas. A gente fica, né, como ator, assim, querendo muito saber como é que chora. É usando objetos internos que causam uma emoção para você. Por exemplo, isso, a Gabi falou, ai, que lindo, é lindo. E eu tenho certeza que se você fizesse essa homenagem vinda do fundo da sua alma para sua mãe, você ia ter dificuldade de parar de chorar nesse texto. Eu já vi várias atrizes fazendo e é um chororô danado. Maravilha, gente. Então, só para lembrar, quem está na técnica do ator, então, Gabi, o pessoal, eu vou mandar um link agora para vocês no Telegram e a gente vai fazer a nossa sessão de perguntas e respostas. E para todos os outros, nos vemos semana que vem, segunda-feira. Beijos. Obrigada, Marina. Beijos. Obrigada, Marina. Beijão. Gente, beijos. Tchau, obrigada. Obrigada, Mari. Tchauzinho, gente. Muito obrigado. Tchau, Marina.